Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, são quase 6 da tarde, mas eu já estou aqui bem cozy no pijaminha porque está frio no Rio de Janeiro. E aí eu decidi começar esse vlog, tem tempo que eu não gravo vlog aqui no canal, né? Mas eu decidi começar, na verdade, uma série de vlogs, eu espero que funcione, com um motivo especial. Vocês devem estar se indagando isso ao ter visto o título, mas é o seguinte: há algumas semanas eu tava na livraria com o Gabriel, meu marido, e o Gabriel, ele trabalha com tecnologia e ele é um grande entusiasta do assunto inteligência artificial. E aí então a gente tava passeando pela bancada da livraria e ele achou este livro aqui, que chamou muito a atenção dele. Se chama 2041, é de dois autores chineses, e na verdade um deles não é bem um autor, eu já vou explicar sobre isso. E a proposta do livro é trazer contos sobre como a inteligência artificial vai mudar o mundo. E aí ele tá gostando muito dos contos, ele lê e fica comentando comigo, e eu fiquei, que tal se eu começasse a ler o livro assim, sem muita regra, e fizesse vlogs da leitura de cada um dos contos no meu ritmo, no meu tempo e tal. Essa foi a minha primeira ideia, mas eu não consigo fazer as coisas assim com tanta leveza, então eu já pensei em como encaixar isso de vários padrões. Primeiro eu pensei em fazer uma série chamada Domingos em 2041, mas aí eu vou gravar no domingo, e se eu não tiver tempo de postar no próprio domingo, o título não vai fazer sentido. Eu não sei, ainda não sei qual vai ser o formato, qual vai ser a cara que eu vou dar pra esses vlogs, mas a minha proposta é ler os contos desse livro. O livro é dividido assim, tem sempre um conto e uma análise de não ficcional, né, sobre como essa tecnologia específica, essa inteligência artificial específica abordada no conto tá sendo vivenciada no momento, ou pode ser vivenciada no futuro. Não sei direito ainda, não comecei a ler. Tudo que eu li até agora foram as duas introduções, né? A gente tem uma introdução de cada um desses dois homens envolvidos nessa história. Eu disse homens agora e não autores, porque o Kai-Fu Lee, que foi o inventor do livro, né? O inventor dessa ideia, ele não é escritor, ele trabalha com inteligência artificial, e ele já trabalhou no Google com o Shen Qiufan, que é um escritor de ficção científica. Então ambos trabalharam junto com inteligência artificial, só que o Kai-Fu, ele seguiu nessa linha, né, mais científica, e o Shen foi escrever sobre isso. Só que ele escreveu mais livros de ficção científica, eu diria assim, mais viajados, né? Eu nunca li nenhum, não sei se tô falando bobeira, mas foi o que eu entendi pelas introduções. Só que o Kai-Fu, ele teve essa ideia de que seria interessante escrever um livro que se passa num futuro não tão distante, né? A gente tá a menos de 20 anos, de 2041. E aí convidou o Shen pra colocar suas habilidades de escrita aqui. Então a gente tem 10 contos, todos eles escritos pelo Shen, e com uma análise do Kai-Fu logo depois, né? Eu ainda não li nenhum, repito, tudo que eu li foram as duas introduções, mas eu já tenho alguns comentários pra fazer sobre essas introduções. O primeiro deles é que eu li, né, a primeira introdução, que é a do Kai-Fu, e ele me pareceu um pouco otimista demais. Esmeralda abrindo a porta do quarto. Excelente. Teve gol. Ou do Flamengo ou do Palmeiras. Não sei. E ele diz, né, que a inteligência artificial, ela na verdade tá na nossa vida há muitos e muitos anos. Ela parece que é algo do século XXI, mas não é. Ela vem de muito antes. Olha a Esmeralda, ela tá aqui atrás da câmera. Muito intrometida, né, filha? E ele fala que, na verdade, as pessoas tendem a encarar a inteligência artificial de uma maneira meio ruim, e que, na verdade, ela pode ser muito transformadora. Ele colocou um trecho aqui que eu até marquei com a minha lapiseira e escrevi: será? Porque ele diz que acredito que existem muitos usos e cenários animadores nos quais a IA pode melhorar profundamente a nossa sociedade. Primeiro, a IA criará uma grande riqueza que ajudará a reduzir a fome e a pobreza. A IA também vai criar serviços eficientes que nos devolverão nosso recurso mais valioso, o tempo. Ela assumirá tarefas rotineiras e nos liberará para trabalhos mais estimulantes ou desafiadores. Eu acho isso um pouco romantizado demais. É meio esquisito dizer isso, sendo que eu acabei de ler essa introdução onde ele diz justamente que pessoas que não entendem disso ficam apostando em cenários que não são o que ele, que é o estudioso, aposta. Mas assim, eu acho bastante otimista, porque eu acho que a gente... Não sei, eu não acho que eu não ando com fé na humanidade suficiente pra acreditar que uma riqueza dessa seria utilizada pra matar a fome e não pra criar mais problema, né? A gente sabe que pessoas muito ricas como Jeff Bezos e Elon Musk fazem com toda essa tecnologia, com todo esse dinheiro. Mais dinheiro pra eles e... enfim. Então, pra mim fica difícil acreditar nessa hipótese que o autor coloca aqui.
Já o Chen Qiufan, ele fala sobre uma lei que eu achei muito interessante, eu não sabia que eu conhecia, Lei de Amara, que diz que a gente tende a superestimar o efeito de uma tecnologia a curto prazo e subestimar o efeito dela a longo prazo. Já eu achei isso muito interessante, porque realmente, quando vem uma tecnologia nova, fica todo mundo doido, né? Tipo, ai, caraca, olha isso é incrível, não sei o quê. Mas a gente subestima os efeitos que isso pode ter no futuro. E isso me animou, porque eu acho que ele vai trazer um pouco disso nas histórias. Outra coisa que eu achei muito interessante logo de saída é que as histórias se passam em países diferentes. Então eu acho que a gente tem aqui mais acesso a diferentes cenários, diferentes possibilidades. No fim do fim, mesmo que o livro não seja interessante enquanto uma obra de ficção especulativa que vai falar sobre inteligência artificial, mesmo que eu não concorde com ele, eu sei que vai ser uma literatura interessante, porque vai me fazer viajar para um futuro em lugares diferentes e com temas diferentes. Então estou animada. Aqui também na introdução eu já descobri que são 10 contos e do primeiro ao último vai meio que evoluindo essa tecnologia. Então, no primeiro a gente tem uma coisa mais leve e vai ficando mais hardcore nessa caminhada, e que eles vão filosofar sobre como essa tecnologia vai interferir na nossa vida em sociedade e tudo mais, aspectos positivos, aspectos negativos, e no final de cada conto, né, acho que a análise do Kai-Fu vai aprimorar ainda mais nossas percepções. Vamos ver. Então, vou começar a ler o primeiro conto e volto aqui pra falar com vocês. Voltei e vocês puderam ver que muito bem acompanhada de Esmeralda, eu terminei de ler o primeiro conto, e eu achei ele bem fraquinho, pra falar a verdade, mas eu continuo bem animada com o livro, porque Gabriel já tinha me dito que o primeiro era fraco. E o que é que a gente tem de inteligência artificial nesse conto? A gente tem algo extremamente perto da nossa realidade, que é aquela questão dos algoritmos estarem o tempo todo de olho na nossa vida pra nos sugerir coisas, só que nesse caso ela foi aplicada a uma seguradora. A família contrata um seguro, é uma adolescente a protagonista do livro, e a família é indiana, né, esse conto se passa na Índia, e a mãe dela tá muito obcecada por uma contratação que ela fez de uma rede de seguros, que tá toda conectada com o seu celular e com tudo que você faz ou deixa de fazer, e tudo modifica o preço do seu seguro. Então, tudo que você faz que ele considera perigoso, seu seguro dispara. E aí a mãe se torna obcecada por diminuir sempre que possível o preço desse seguro, e ela começa a regir a família em torno disso. Só que é um conto extremamente curto, são pouquíssimas páginas, e a gente tem a questão de que a adolescente está apaixonada por um colega de escola que aparentemente é um Dalit, e toda vez que ela tenta chegar perto dele virtualmente, o seguro dispara e ela não entende o porquê. Além disso, são várias outras coisas que são avaliadas nisso. Então, tem a parte positiva, que é o pai parou de fumar, porque sempre que ele comprava um cigarro ou fumava, o aplicativo entendia isso e o preço do seguro aumentava, né? Os avós também ficaram mais responsáveis com remédio, o irmão parou de comer doce. Então, tem essa parte que é um pouco interessante, também não tanto, porque ficar obsessivo com isso também não me parece uma boa ideia. Saúde é importante, mas também não pode cair num desespero por isso, né? Então, a princípio eu acho interessante, mas não sei na totalidade. E, na verdade, eu acho que não existe resposta, né? A gente tá tendo que pensar sobre todas essas questões à medida que a inteligência artificial vai se tornando cada vez mais parte da nossa vida. Mas ele é um conto bastante palpável, porque a gente já vive isso, né? A gente sabe que os anúncios que a gente recebe sempre são muito direcionados pra gente, e às vezes eles são até interessantes. Quando eu tava organizando o casamento, eu encontrei alguns fornecedores por conta de anúncios, mas, enfim, a que preço, né? Tem um trecho aqui no livro que eu até anotei, porque a mãe tá apresentando, né, as facilidades do seguro. E ela fala, ai, porque ele dá desconto nisso, ele dá desconto naquilo, ele te ajuda a pagar as contas e tal, por um preço muito barato. E daí eu lembrei de uma coisa que o Gabriel sempre me fala, que é quando as coisas são de graça ou muito baratas, é porque o produto é você. Então é lógico que o produto aqui são eles, é lógico que o produto é a gente. E essa é a abordagem desse conto. Mas no final das contas, ele é um pouco bobinho, tem essa história de amor como mote, que também não deixa de ser bobinha.
Enfim, acho que o livro tem muito o que crescer. Vamos ver como é que vão ser os próximos contos. E eu resolvi falar aqui antes de ler a análise do Kai-Fu, porque pra não ficar enviesada. Então agora eu vou ler a análise dele e volto pra falar um pouquinho sobre ela e finalizar o vídeo desse primeiro conto. Voltei pra finalizar o vlog, terminei de ler a análise do Kai-Fu. E assim, ele vai falar, né, sobre essa questão que gere esse conto, que é do pensamento profundo, que é essa questão de a inteligência artificial ser treinada para pensar muito além de um ser humano, que é o que faz um algoritmo ganhar de um ser humano num jogo complexo e, entre outras coisas, fazer ela sugerir os produtos adequados em anúncios e muito mais do que isso, né? Então ele explica um pouco sobre como isso acontece, tem uma tabela que vocês estão vendo a imagem agora, que fala inclusive sobre o que é mais fácil para um humano e mais difícil para uma inteligência e vice-versa. Eu achei isso bem interessante. E aí ele faz um capítulo então falando sobre as principais desvantagens desse pensamento profundo por parte da IA. E aí ele vai usar o exemplo, né, no caso desse conto, que a gente ensina coisas pra IA, então a IA infelizmente aprende o que ela não devia com a gente, como questões de preconceito. Então o que aconteceu, né? A inteligência artificial do conto, ela descobriu que um garoto era de uma ascendência Dalit, sem que isso fosse uma pauta atual e sem que as próprias pessoas envolvidas tivessem percebido isso. Então a IA, ela pega algo que existe na nossa sociedade e ela vai além. E ela se pauta então nesse preconceito e ela gera uma questão em torno disso, né? E o autor coloca como sim isso pode acontecer e como isso pode ser bastante prejudicial. Ao passo que ela também pode ajudar a vencer isso. Então, por exemplo, uma inteligência artificial muito bem treinada pode perceber que numa empresa existe muito mais benefícios para os homens, por exemplo, que as mulheres não estão sendo tão levadas em consideração. E aí ela poderia apresentar esse panorama e a partir disso, né, a gente podia construir melhorias. Mas é aquilo, é muito otimista pensar nisso, pelo menos no PEN que a gente tá hoje. Então eu acho que ele dá uma enfeitada na história um pouco. E uma coisa interessante que ele coloca é que toda tecnologia, né, toda invenção, na verdade, ela vai ter um lado bom e um lado ruim. Então, a eletricidade, por exemplo, é ótima, mudou a nossa vida, mas se a gente encostar nela, a gente pode levar um choque. E ao longo, né, dos anos, vai se produzindo melhoras para lidar com isso de maneira mais fácil. Então hoje a gente tem disjuntores que ajudam a gente a não levar choque. Então o que ele diz é que ao longo, né, dos próximos anos pode se criar formas de minimizar os efeitos negativos e aumentar os positivos. Mas é aquilo, é o futuro, a gente ainda não tem. Então hoje a gente lida ainda com talvez muitos efeitos bastante prejudiciais que ele coloca aqui. Mas Esmeralda voltou. Oi Esmeralda. Enfim, é isso, essa foi minha primeira jornada no livro. Não sei se vocês acharam interessante, comentem aqui embaixo, deem like, porque eu vou saber se vocês querem que eu continue essa saga. Talvez eu continue anyway, porque às vezes eu gosto de um projeto e eu faço pra mim, mas talvez não. Então, eu quero a reação e o diálogo com vocês, eu acho que essa é a melhor parte sempre. E num tema como esse, né, ela é ainda mais essencial. Então é isso, até o nosso próximo encontro de 2041. E, enfim, claro, todos os conteúdos normais aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!